Olá, o programa Turismo na Base da Amizade está no ar e hoje diretamente do Santo Antônio. Vamos juntos conhecer um pouco das belezas e da história desse lugar. Vem comigo! Hoje em nosso programa vocês vão conhecer duas lendas que ganharam o mundo através das suas obras, representando muito bem Salvador por vários países. Por isso, antes de mergulharmos nos encantos do bairro Santo Antônio Além do Carmo, nosso passeio começa ainda na Cidade Baixa, mais precisamente na Praça Visconde de Cairu, em frente ao Mercado Modelo, onde fui conhecer o primeiro artista. Como a gente continua mostrando um pouco do Centro Histórico de Salvador, a gente não tem como falar do Centro Histórico sem citar Menelau Sete, que é um grande artista plástico aqui de Salvador e do Brasil. Menelau, você está expondo aqui na Praça Cairu a sua obra, né? Explica um pouquinho pra gente sobre esse globo e sobre essa exposição. Oi Larissa, tudo bom? Participar dessa exposição é muito importante porque o planeta ele pede socorro. Então, a ODS, as 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, está aqui em Salvador com 17 globos, cada um representando um item, a pobreza, água potável, e o meu é de número 12, que eu falo de consumo e produção responsável, ou seja, para a gente consumir de forma consciente, não desperdiçar o alimento, na reciclagem do material plástico para não jogar nos oceanos, porque o oceano pede socorro e o planeta já não suporta mais. E a gente continua, né? O nosso passeio, a gente vai conhecer agora o ateliê de Menelau. Então, vem com a gente. E eu continuo aqui com o Menelau. A gente está fazendo esse passeio de carrinho elétrico, indo em direção ao ateliê dele. Mas até lá eu queria que você contasse um pouco sua história, Menelau. Conta um pouquinho para quem está assistindo, né? Como surgiu essa vontade de ser artista plástico? Você já teve mais de 50 mostras realizadas internacionalmente. Quais países você já conheceu, né? Fala um pouquinho para a gente dessa história de sucesso. Bom, falar da minha história, ela começa desde os anos 70. Eu morei na Federação e eu frequentava a Escola Politécnica, né? Eu achava aquele mundo fantástico de ver os estudantes destruindo tudo, construindo. E então, como a Federação era um bairro muito prolífero, eu vi Smetak andando na sua moto, né? Muitos artistas passavam, né? Salvador era muito pequena, e isso foi crescendo. Minha mãe era governanta da casa de Dr. Eduardo Câmara, na Ladeira da Graça, e ele tinha uma pensão, a família dele tinha uma pensão no Forte São Pedro, e eu tinha acesso ao Teatro Castro Alves, né? Aquele menino pintão que andava transitando o tempo todo. E como a minha mãe tomava conta das coisas, eu tinha acesso a livro e tive uma educação muito boa. E eu acredito que foi a educação, os livros que trouxeram o Menelau ao Pelourinho. Depois eu fui servir a Marinha, né? E eu tenho 25 anos, já 26 anos no Centro Histórico, depois da inauguração. E aqui eu vi que, quando eu cheguei, eu vi o Pelourinho muito rico, né? Muito turista, muito artista. E aí como eu trouxe a arte comigo, foi mais fácil dobrar, né, o conhecimento aqui. Também, quando eu era garoto, morou perto de mim Almiro Borges, um pintor que era amigo de Tati Moreno, de outros artistas de Salvador, ele passou para mim os pincéis e as tintas e me dava aula de pintura e desenho. E com isso eu cresci muito com Almiro Borges, vendo ele pintar os casarios, as paisagens, as marinhas. Então foi um mestre que me deu assim a régua e o compasso para que Menelau conseguisse chegar, né? Chegar ao mundo, fazer exposições internacionais. Você já passou por quantos países assim? Conta um pouquinho. Muito lá fora. Eu tenho 20 anos viajando para a Europa, expondo Alemanha, Bélgica, Itália, Suíça. Tem sala museu na Itália no meu nome. Exatamente, eu ia falar isso, né? O sucesso foi tão grande que tem uma sala museu com seu nome na Sicília. Porque teve uma época aqui no governo de Embaçaí, Salvador se tornou cidade gêmeas. Eu conheci um italiano que ele era diretor
E eu trouxe, apresentei e Salvador virou cidade gêmea de Chácara. E com isso esse vínculo, né, de cultura, de arte cresceu. E aí a comitiva foi para lá, eles vieram também, os artistas. Foi uma festa, assim, um intercâmbio cultural. Chegando aqui na rua, essa rua aqui foi onde eu instalei meu ateliê. Essa é a João de Deus, aqui tem o Sebrae. Já estamos aqui no ateliê de Menelau. Menelau, você é pintor, você é escultor. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua técnica, qual o diferencial das suas obras? Bom, eu sou um artista muito versátil, certo? Porque eu tive vários mestres. Tive na escultura, na pintura, na música, desenho, argila. E com isso eu fui agregando valores, né, ao meu trabalho. Otávio Bahia foi meu professor de escultura em madeira. E eu tive assim a sorte de encontrar seres iluminados no meu caminho que me deu assim essa possibilidade de fazer arte. A minha técnica, eu sou um cubista afro-brasileiro, onde eu pinto a Bahia, que a Bahia é cubista, né? É tudo, você vê que você não consegue decifrar a Bahia. Ao mesmo tempo a Bahia é côncavo, é convexo. E o Brasil nasceu no recôncavo, não entendeu? E eu expresso tudo isso na minha pintura. O movimento, a música, as cores, de forma bem lúdica, mas com conteúdo filosófico. Porque a minha pintura eu trabalho com dualidade, o positivo e o negativo. Eu tenho assim a responsabilidade de não fazer arte por arte, nem fazer arte para combinar com o sofá, e sim uma arte genuína e pura que sai de dentro da alma. E você conseguiu, através das suas obras, levar a Bahia, levar Salvador para vários países. Porque o Pelourinho é a porta, né? A primeira globalização forte veio aqui da Bahia. O porto, a cidade, Salvador é uma cidade portuária. E com isso facilita mais o intercâmbio cultural. Por aqui passam diretores de museu, donos de galerias, colecionadores. Todos os dias a gente tem um contato novo, inclusive vocês, assim, são maravilhosos. E outro, você já trouxe grandes personalidades aqui nesse ateliê. Conta um pouquinho pra gente. A Bill Clinton, o meu amigo Chico Sena, que me ligou dizendo que ia trazer o ex-presidente da América aqui no Brasil. Eu pensei até que era brincadeira dele. Tanto é que quando eles chegaram, ele estava deitado no chão e perguntei, quem é esse cara aí? Entendeu? E foi muito bom. O Nizam veio também junto, a Alicia Fábio veio também. Foi uma festa aqui dentro, muito importante. Você demora uma média de quantos dias para pintar uma obra dessa, uma escultura? Bom, eu sou muito intenso no que eu faço, entendeu? Eu trabalho 12 horas, 15 horas, então dá para fazer muita coisa. E pinto 4, 5 telas de vez, porque o diálogo termina muito rápido com uma e eu quero expressar mais e mais. Menelau, muito obrigada por receber a gente aqui em seu ateliê, por contar um pouco sobre a sua história, né, que é de sucesso. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Estão de parabéns. Depois de uma aula no ateliê de Menelau, paramos no Pelourinho para um delicioso almoço no restaurante Mariposa, localizado no Casarão 17. São variadas as opções atendendo a todos os gostos. Eu estou aqui no Pelourinho com a Paty Caetano, que é gerente do Look Receptivo, que está acompanhando a gente durante todo o programa. Paty, como é que você está vendo esse momento agora de retomada do turismo, depois desses momentos difíceis que a gente passou durante a pandemia? Foi bem difícil, mas a gente está tendo uma retomada muito positiva. O turismo está muito interno, então os brasileiros estão preferindo visitar aqui no Brasil, ver a nossa riqueza. E falando de riqueza, aqui nós temos muito, principalmente aqui no Pelourinho, que a gente tem muita história para contar. História, cultura, música, gente feliz. Então está sendo bem positivo. E a gente tem um público muito forte do Sergipe, que vem para cá para aproveitar. É mais pertinho, então eles vêm de carro, aproveitam para fazer todos os passeios, as ilhas, praia. E para a gente provar que o sergipano gosta de Salvador, eu tô com a Michelle Vanesca, que é de Boqui.
Michele, conta um pouquinho, o que você acha dessa cidade, passando um feriado aqui, qual o diferencial, porque o sergipano tem que visitar? Eu achei uma cidade muito maravilhosa, muito perfeita, muita gente bonita, animada, muitas lojas, coisa muito bonita. Eu achei tudo bem perfeito. Você que está aí, pode vir para Salvador, que é muito bom, viu? Participei de tudo, tudo jóia. Aqui tem tudo de bom, a gente aproveitou bastante. É a segunda vez que eu vim aqui, pretendo vir outras vezes. Amei estar aqui de novo. E eu estou em frente ao Casarão 17 aqui no Pelourinho. O espaço tem o restaurante Mariposa, tem a loja das Havaianas e lá em cima tem um espaço para eventos. Aí você pode aproveitar um sambinha, tem feijoada, então vale a pena conhecer. Além disso, tem um serviço de carrinho elétrico. Quem vai me acompanhar no passeio é a guia Cissa. A gente vai conhecer um pouco mais do Santo Antônio. Vem com a gente. Carnaval no corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia. Pelas veias escorre o sangue, o vinho, pelo mangue pelourinho. Até onde caminhão não pode faltar. E eu e a Cissa desembarcamos aqui no Santo Antônio para continuar o nosso passeio. Cissa, defina o Santo Antônio, a história desse lugar. Bom, o Santo Antônio é um bairro que começou no final do século XVII, início do século XVIII, fora os muros da cidade, porque a cidade se resumia no bairro do Pelourinho. Ali começou toda a cidade, que foi construída como um castelo medieval, onde existia um muro de proteção dessa cidade. Então o Santo Antônio começou fora muros. Então foi um bairro que foi se estendendo para este lado. Então são casas antigas, casas desde o século XVIII. E hoje esse bairro tem uma riqueza histórica e cultural grandíssima. Então essas casas, muitas foram transformadas em bares com vista para a Baía de Todos os Santos, onde se vê um pôr do sol fabuloso, excelentes restaurantes, lojas. É um bairro onde vivem muitos artistas. A noite aqui é muito badalada, é muito forte, as pessoas procuram muito, o turista procura muito viver a noite de Salvador. É isso que eu ia dizer, né, Cissa? A gente está andando aqui pelo Santo Antônio, a gente vê que tem muitos turistas, não só turistas, mas o próprio soteropolitano que vem passar o dia aqui e um dos pontes turísticos mais badalados de Salvador. Sim, é um dos pontos mais badalados, é verdade. Nós temos outros bairros também, mas o Santo Antônio, por ser esse espaço cultural, por ser esse espaço histórico, então é muito buscado. O baiano gosta muito disso, de viver esse clima, viver a cultura. Então, como temos muitos restaurantes, excelentes restaurantes, então o baiano vem também jantar aqui, almoçar aqui, sobretudo à noite. À noite esses bares têm música ao vivo. Então, como eu falei, o pôr do sol, geralmente o baiano ele vem no pôr do sol e já fica para a noite. E o turista gosta muito disso, né? E a energia do lugar, o clima, a alegria do baiano realmente é um dos pontos que chamam mais atenção. Sim, eu creio que é o mais valioso. É a forma de viver do baiano. O baiano, ele tem uma filosofia de vida que eu não sei se é melhor, mas que funciona muito bem, que é ser feliz. O baiano vive o hoje, o importante para o baiano é hoje. Então ele desfruta intensamente do momento. E o turista gosta disso, né? Nós somos muito receptivos, muito calorosos. E eu creio que buscam muito isso. A gente está indo para onde agora, Cissa? Nós estamos indo para a Praça do Santo Antônio. Então, tudo isso é o bairro do Santo Antônio e estamos indo para uma praça que tem o mesmo nome do bairro. O que as pessoas vão encontrar lá na praça? Tem um forte, o Forte Santo Antônio. Que Salvador tem muitos fortes, porque sofreu várias invasões, né, de estrangeiros. Então foi uma cidade muito fortificada. Na verdade, foi a cidade mais fortificada da América Latina. Então temos um forte que hoje é um espaço cultural, é o Forte da Capoeira. E vamos encontrar também a Igreja do Santo Antônio, onde toda última sexta-feira do mês. Fiquei sabendo, conta essa novidade para o turista de Sergipe quando vier para cá, né, para Salvador, já ficar sabendo. Pois é, tem um grupo que se chama Grupo Botequim.
São vários músicos que toda última sexta-feira do mês, eles se reúnem no pátio da igreja para tocar samba. Então são vários instrumentos, todos tocando samba, e o público ao redor delirando com este samba. É o melhor samba da cidade. Em sua visita, você vai encontrar o principal templo do local, a igreja de Santo Antônio Além do Carmo. Em frente à igreja, você vai encontrar também o Largo de Santo Antônio, onde é possível admirar todo o esplendor da Baía de Todos os Santos. E aí estamos em frente aqui à igreja de Santo Antônio. E Cícero, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente passeia e encontra algumas igrejas, a gente percebe que algumas só tem um lado da torre. Por que isso? Bom, algumas ordens que não tinham tanto dinheiro, porque a torre era uma parte da igreja que se gastava muito. E também, quando não se terminava o edifício, não se pagava imposto. Então era uma forma de não pagar imposto. A igreja não estava terminada, faltava uma torre. E esse é o motivo de ter só uma torre. Pronto, quando vocês vierem em Salvador e olharem a igreja e só ver um lado, vocês já sabem por quê. Outra igreja no local ficou famosa, a Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço. Após mais de 16 anos fechada e mais 3 anos e meio de um processo intenso de restauração, a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Paço foi reaberta no dia 5 de fevereiro de 2018. E foi aqui na Igreja do Paço que foi gravado o filme O Pagador de Promessas, o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. O drama conta a história de um homem que carrega uma cruz desde sua terra, no interior da Bahia, até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. Quem visita a igreja não pode deixar de visitar a torre onde ficam os sinos da edificação. De lá, é possível ter uma visão ampla da Baía de Todos os Santos. Uma vista realmente incrível. E saindo da Igreja do Paço, eu continuo o meu passeio pelo Santo Antônio, agora na companhia de um artista plástico que é muito renomado aqui em Salvador, o artista plástico Bel Borba. Tudo bem, Bel? Tudo bem, como vai? Bel, olha, é quase impossível passear por Salvador, o turista e o próprio soteropolitano não se deparar com uma obra sua, mesmo que não saiba. Conta um pouquinho dessa história, né? Há quanto tempo você trabalha com isso? Hoje você é considerado um dos maiores artistas da arte moderna e de rua. Então conta essa história. Bom, é natural que quando você ainda jovem, que você seja uma pessoa, um ilustre desconhecido, né? E a sede que todo jovem artista tem de fazer com que sua obra seja vista e reconhecida. Alguém falou: olha, Bel, já notou que aqui na cidade as coisas acontecem nas ruas? O carnaval acontece na rua, a acarajé, a capoeira, a nossa principal área de lazer são as praias, a área de convívio são as praias. Então eu comecei a achar que realmente era um lugar de convergência para que as pessoas pudessem apreciar minha obra. E aí eu investi assim, todo o meu fervor, toda a minha criatividade nas intervenções urbanas, né, com os murais. E eu comecei a me expressar nos muros da cidade, me tornei um tradicional intervencionista urbano aqui na cidade, primeiro com os murais, não é? Pinturas com spray, depois com os mosaicos, depois com as esculturas. Temos aqui a nossa Santa Irmã Dulce, né, que eu tenho lá de 30 toneladas lá onde lá antigo Largo de Roma, agora Praça Irmã Dulce, dos pobres. E muitas outras intervenções, às vezes eu mesmo perco a conta, mas o que eu gosto muito é de ter, hoje em dia, de gozar dessa condição, de ter um carinho do cidadão. O taxista me chama pelo nome, o garçom me chama pelo nome, as pessoas me cumprimentam, eu tenho, isso aí, confirmação, tá vendo? Até a Adrianino teve aqui a nossa... Essa proximidade já, né, entre as pessoas com a sua obra, com você. E outra coisa, mesmo algumas oportunidades que eu tive de lugares fora da Bahia e fora do Brasil, com pouco tempo eu já começava a travar um diálogo com a cidade. Então, eu acabei criando aqui na minha cidade um formato, que é o primeiro o diálogo com a comunidade e as intervenções urbanas, não é? Então, claro, isso não me fez... Ainda que eu tenha acesso aos espaços oficiais, né, tradicionais, convencionais, como galerias, museus, etc., eu nunca abri mão dos espaços alternativos, que ainda é uma apropriação que ainda me arrebata muito. Eu acredito que a luta e a tentativa de vencer as dificuldades te dá musculatura. Eu tenho muito orgulho do carinho, da estima e do respeito que eu conquistei dentro da minha cidade.
Isso me deixa muito, muito feliz. Isso não me estraga, não me envaidece desnecessariamente, nem sem nenhum tipo de... Eu fico muito à vontade, que eu me sinto em casa em qualquer lugar da minha cidade e sei que ajudei a fazer com que artistas acreditassem que outros formatos podem ser possíveis, não é? Eu acho que quando alguém alcança algum resultado favorável, positivo e bom, isso dá a sensação a outros artistas mais jovens que eles também podem conseguir aquilo e até superar aquilo, não é? E aí a questão até da arte de rua, né? Que atrai vários públicos, principalmente público jovem, que pode se espelhar em você, vendo as suas obras na cidade, embelezando a cidade, podem ver que eles também são capazes de conseguir, né, ter as obras deles expostas pelas ruas de Salvador. Como diz os mestres filósofos, a sua obra só está consistente quando você começa a multiplicar, quando você começa a influenciar pessoas e aí você faz uma espécie de escola. Então eu sei que da minha maneira, eu acho que dei exemplo de várias coisas, porque eu acho que a obra do artista vai além da sua ação visual e plástica, é a sua trajetória dentro da sua cidade. Eu acho que a minha lição que eu tenho maior é essa profundo relacionamento que eu tive com o cidadão comum e com a minha cidade. Eu acho que essa para mim, porque bons artistas, grandes pintores e escultores, nós temos no mundo inteiro, mas é a sua maneira que você conduziu a sua história dentro da história da sua cidade, ao conquistar essa capacidade de se tornar quase que indissociável da sua cidade, isso é uma glória. E voltando a falar em culinária, o que não vai faltar aqui são opções de dar água na boca. Um deles é o Antique Bistrô Novo Point da cidade. Aqui você terá que vir mais de uma vez para apreciar todos os ambientes da casa. Sem contar no seu cardápio que agrada aos paladares mais exigentes e os variados drinks que fazem do Antique Bistrô uma verdadeira experiência gastronômica. E olha, o pôr do sol visto daqui é sensacional. Quem visita o Santo Antônio Além do Carmo não pode deixar de dar uma passada pela Cruz do Pascoal. No meio da Rua do Carmo, a Cruz do Pascoal, que é símbolo do bairro, movimenta um centro de bares e restaurantes. O Bar Cruz do Pascoal é um dos mais tradicionais da capital baiana e foi inaugurado há mais de 60 anos, servindo de cenário para novelas e filmes. E é daqui do Largo do Cruzeiro que eu encerro mais um programa Turismo na Base da Amizade aqui no Santo Antônio. Mas olha, eu volto próximo sábado com mais destinos incríveis aqui de Salvador. Tchau, tchau!